Abrissem comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, o título, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, que é o que está no convite, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Até aí. A cidade de Corinto era o berço de filósofos, de grandes filósofos. Aristóteles, Sócrates, Platão. E tudo para eles girava em torno da sabedoria humana, das filosofias. Então, quando a igreja, Paulo apresentou o evangelho lá e abriu a igreja, começou o trabalho lá, as pessoas queriam misturar o evangelho misturado a alguma coisa, a filosofia, a sabedoria humana. Então, Paulo estava com esse problema grande lá. E Paulo, então, começa a dizer para eles que Paulo, por ser um homem muito culto, poderia pregar para eles usando a sabedoria humana também, usando a filosofia também. Mas que ele se reduziu mesmo, pregando em fraqueza, temor e tremor, porque era somente a mensagem da cruz, o caráter do evangelho dele. O centro da pregação de Paulo, somente a mensagem da cruz. Porque se ele não pregasse a mensagem da cruz, mais cedo ou mais tarde, ele ia ter um culto também à personalidade dele, ia ter um fã-clube paulino, ia acontecer isso igual é hoje. Então a igreja de Corinto é exatamente a igreja do século 21, onde estamos misturando alguma coisa ao evangelho. Quando não é filosofia, é uma sabedoria humana, é o autoajuda. Nunca vi tanto livro de autoajuda nas prateleiras cristãs. E de autoajuda não tem resolvido nada, porque as coisas continuam acontecendo. Se a ajuda não vier do alto, tem muitos livros bons de autoajuda, mas não pode resolver o seu problema. As 7 maneiras, as 10 vitórias, as 7 portas, os 7 espíritos, se não for cristocêntrica, se não for Jesus, não tem como. E o que o Paulo estava tentando explicar para essa igreja carnal, era isso, que eles precisavam converter. E misturamos, como eles também misturavam ao evangelho, a teologia política, da obra social. O Leonardo Boff fez isso. Ele comparou a conversão à assistência ao serviço social. Se você fizer obras, você é salvo. A obra não salva. Nós não somos salvos por obras, somos salvos por fé. Mas se for a fé verdadeira, vai ter obra. E vai ser por amor. A motivação vai ser o amor. Você não vai fazer para trocar nada. Porque automaticamente é um fruto que você vai dar. Porque você está enxertado na videira. Então é um fruto natural. O amor ao próximo, ajudar a quem precisa, ser próximo de alguém. Isso aí é consequência da fé salvífica. Se você é salvo em Cristo, vai ter obras. Amém? Então, outras coisas que entraram, misturando o evangelho, o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É olhar o que está acontecendo em volta, qual que é a moda da vez.
Então, nós vamos colocar, então, um evangelho na prateleira, um produto na prateleira, para ser consumido. Qual que é a moda da vez? É a teologia da libertação? Então, agora, então, a igreja vai adotar, então, os cultos, as campanhas de libertação. É isso que o povo quer? Então, vamos adotar, então, vamos misturar o evangelho, então, com o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Vamos ser prático. No final vai dar certo, não importa a forma que foi feita. Isso não é evangelho. Se tirou a mensagem da cruz do evangelho, não é evangelho. Se tirou Cristo do evangelho, não tem evangelho. E estão misturando muita coisa no evangelho. Então, a mensagem que Paulo está trazendo aqui é esta. Ele vai explicando, então, discorrendo sobre duas sabedorias. A humana e a de Deus. Então, quando é citado aqui, no verso 9, mas como está escrito? Escrito aonde? Isaías 64:4. É algo que se cumpriu. Como está escrito? As coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que Deus revelou, já revelou, está aqui, ó, pelo seu Espírito nos revelou. Revelou para quem? Para os que o amam. Para os que o amam. Revelou o quê? A sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria de Deus? Cristo Jesus e este crucificado. Isso foi revelado pelo Espírito Santo só para os que amam. Só para quem Deus ama. O homem natural não vê, não ouve. Ele não consegue imaginar o que é isso. Ele não consegue entender o que Jesus fez por ele na cruz. Que tudo que Jesus fez por ele na cruz, por mim, por você, é suficiente. Suficiente. Já está consumado. O melhor de Deus já veio. E o que Paulo estava brigando ali, tentando que eles entendessem, era isso. Não tinha como misturar nada. Não dava para massagear o evangelho, mascarar o evangelho. Evangelho é um só. Primeira coisa, evangelho da cruz não é deste mundo. Por isso que se não for pelo Espírito Santo, o homem não entende. O Espírito Santo possa revelar isso ao seu coração. O que é revelar? É tirar o véu. Ele tirou o véu. Para aqueles que Deus ama. Para aqueles que creram. Para aqueles que se entregaram. Para aqueles que se chegaram até a cruz e disseram, eu quero, eu vou. É isso que eu quero. É tudo que eu quero. É Jesus. Eu me nego, eu me renuncio. É tudo que eu tenho. Estes foi revelado. Olha para você ver como que o tal, ele não consegue. Por isso que a vida de muitos cristãos é uma mediocridade sem tamanho. E não precisa ter problema grande não, probleminha pequenininho já é o suficiente. É o suficiente. Não vive uma vida plena com Cristo. Porque a vida que Cristo morreu para nos dar, ela começa aqui, queridos. Ela começa aqui, uma vida abundante, é uma vida plena. Não é uma relação, não é um relacionamento por necessidades. Deus não nos fez para ter um relacionamento com Ele por necessidade. Deus fez o homem para que a glória dele fosse manifestada. Não é para provar o seu poder. Ele não precisava ter nos criado, nos feito para manifestar poder. Que bastava a criação, bastava a natureza, os anjos, os demônios, que o poder dele estava manifesto. Mas ele nos fez para um relacionamento puro, sem interesses. Porque não havia necessidade nenhuma para Adão naquele jardim. Não foi por necessidade. Era uma relação de amor, de um relacionamento totalmente sem interesse. O que não é hoje. O que não é hoje. Está aí os motivos das campanhas. Está aí porque as igrejas abarrotadas. A igreja está sofrendo uma baixa. E não é para ficar triste, não. Glória a Deus por isso.
Louvado seja Deus pelos que permanecem. Porque no andar da carruagem, quanto mais perto vamos chegando do fim, e está muito perto, o que eu tenho observado, eu e Ariston, e vocês também muitos devem ter percebido isso, quem vai ficar de pé é só quem está firmado na palavra. Olhando e vendo a mensagem da cruz. É só quem entendeu ela. Se você está vivendo um evangelho misturado com outras coisas, que pecado é relativo, que santidade é relativa, volta para o evangelho. Volta para o evangelho. Porque as coisas vão ficar muito difíceis. Nós estamos no princípio das dores. O anticristo está para se revelar. E o fim da fé é a salvação. E Jesus fala, se o homem viesse hoje à terra, encontraria fé? Encontraria fé no teu coração? O que é fé então? Fé é conhecimento de Deus. A igreja de Coríntios não tinha conhecido Deus. Eles gostaram de Jesus. Até gostaram de Jesus. E o interessante nessa igreja, que tinha milagres, tinha curas, tinha dons, tinha línguas estranhas, tinha tudo nessa igreja, mas eram carnais. Totalmente carnais. E Paulo então mostra para eles que se eles não olhassem para Cristo, e Cristo crucificado, e Paulo ele bate nessa tecla, crucificado, a morte de Cristo, porque é loucura. É loucura. Um Deus que se fez carne e morreu por nós. Um carpinteiro que ficou pendurado na cruz. É loucura. Mas é uma mensagem poderosa, que transforma a vida, que faz tudo novo. A mensagem da cruz não é deste mundo. A mensagem da cruz foi pré-ordenada antes da fundação do mundo. Ela não foi um plano B, porque fracassou o plano A de Deus, então vou mandar meu filho para consertar. Não. Ela foi pré-ordenada, Jesus morreu antes, ele se entregou por nós antes da fundação dos tempos. E a mensagem da cruz, ela nos traz esperança viva, de um tempo vindouro, de uma eternidade, de uma vida eterna com Deus. Que possamos, então, centralizar na nossa vida Cristo e Cristo crucificado. Nosso corpo vai adoecer. Um outro erro, de ler lá Isaías e falar, Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Você não pode aceitar a doença. Ele levou sobre ele todas as nossas dores, então você não pode sentir dor. Então você bateu o pé no martelo no seu dedo, você não pode sentir dor, porque Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Nós não podemos pecar. Só que eles não entendem o que Jesus levou sobre ele e consumou para aquilo que vai ser perfeito. Ainda não é. Ainda habitamos num corpo de morte. O salário do pecado é a morte. Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. Dorcas ressuscitou, mas ela morreu de novo. Não tem como fugir disso. Aquilo que nós vamos viver perfeitamente no corpo, vai ser um corpo glorificado. O que Jesus consumou na cruz está consumado. Nós vamos herdar um corpo que nunca mais vai adoecer, que nunca mais vai sentir dor, que nós não vamos pecar, nós não vamos ver a morte, nós não vamos sofrer, nós não vamos chorar. O que está para vir, virá.